Pronto. Eu já falei tudo em introdução, né? Mas bora direto para os slides. Então, bora começar. Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse teorema fundamental do cálculo, tá? O que é que diz o teorema? Vai só mostrar um pouquinho o enunciado do teorema. Se f for integrável no intervalo, ó, que é um intervalo que vai de A a B, tá? Um intervalo fechado. E f for uma primitiva de f nesse mesmo intervalo de A a B, então, olha o que a gente pode dizer, então. Posso dizer que a integral de f de x no intervalo de A a B, tá? Então, aqui, a nossa leitura disso daqui é dessa forma. A integral da função f de x no intervalo de A até B, tá? Então, vai de A a B, no intervalo. Isso vai ser igual ao quê? A primitiva de f, ou a primitiva de f, né? Em B, ou f de B, e f de A, menos f de A. F de B menos f de A. Aceitar alguém. Pronto, então é isso que diz o teorema. O teorema diz que se eu tiver integral de uma função de A até B, tá? E f aqui no caso for a primitiva de f, então essa integral vai ser o quê? Vai ser a primitiva da função f em B menos a primitiva da função f em A, tá? Então, para a gente precisa saber aqui é isso, tá? Para que a gente consiga resolver as integrais aí definidas. Aí essas integrais aqui a gente chama de integral definida, tá? Elas são definidas. Definidas são quando elas possuem um intervalo de integração, aqui é de A até B. As integrais que a gente viu até agora, não tinham um intervalo de integração. Por exemplo, a integral do cosseno de x, dx. Aí o que acontecia? Isso aqui era, na verdade, uma primitiva, né? A primitiva dessa função. E a primitiva, como a gente falou, essa integral representa uma família de primitivas. Tá? Essa integral aqui representa uma família de primitivas. E aí, no caso, seria seno de x mais a constante. Nesse caso aqui, o que acontece? Como eu tenho uma constante para a função, para essa primitiva aqui, para essa primitiva, e as constantes das duas funções são iguais, elas vão se anular, então não vai ter constante, né? Só vai ter a função no ponto B e a função no ponto A. Tá? Então, bora avançar, ver o que temos pela frente. Ó, já temos uma primeira integral aqui definida. A integral de x ao quadrado de 1 até 2. Tá? De 1 até 2.
Então, de x ao quadrado no intervalo de 1 até 2. O teorema dizia o quê? Que a integral de a a b de f de x vai ser igual a f de x dx vai ser igual ao quê? F de b menos F de a. Aí a gente só precisa relacionar com essa integral aqui, ó. Nessa situação, quem é o f de x? F de x é x ao quadrado, tá? Quem é o intervalo de integração aqui inferior? O a, que é 1, e o b, que é 2, tá? Agora a gente só precisa saber o quê, ó? Esse cara aqui, f, representa a primitiva de f. E quem é a primitiva de f? Quem é a primitiva dessa função? Bora integrar, né? Então, f de x vai ser quem? Basta integrar esse f de x aqui, ó. Vai ser x ao cubo dividido por 3. Tá? Agora, o que, que a gente faz? Eu vou fazer f de 2 menos f de 1. Aí, quem é o f de 2? Basta pegar o 2 e substituir nessa função f aqui, ó. Então, eu vou ter 2 ao cubo dividido por 3 menos... Vou pegar 1 e substituir nessa função. Menos 1 ao cubo dividido por 3. Isso aqui vai ser igual ao quê? 2 ao cubo, 8. 8 terços menos 1 terço. Isso daqui vai dar 7 terços. Pronto, acabou. Só isso. Então, a ideia de quando a gente tiver uma integral definida é essa aqui. A gente vai integrar a função, tá? E depois substituir os intervalos. Esse de cima menos esse de baixo. A função nesse valor aqui de x menos esse valor de x. Tá? Tá tranquilo? Agora, bora ver o próximo. Aí a gente já tem uma outra integral aqui, ó, também definida, tá? A integral de x ao cubo mais 3x menos 1 no intervalo de 0 a 3. Certo? Antes disso, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quero só comentar algo aqui com vocês, né? Que é sobre a integral definida, certo? Tem uma interpretação aqui geométrica ou gráfica que eu acho que é relevante para a gente, é interessante que a gente conheça, né? Que a gente saiba. Olha o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho uma função, tá? Essa função aqui é essa, logaritmo natural de x. Esse gráfico aqui em azul, ele representa o gráfico da função logaritmo natural de x, tá?
Aí tem um intervalo aqui, ó, definido. O valor de A é 2, o valor de B é 5. Então, o intervalo aqui é de 2 até 5, tá? Aí, o que acontece? Tem algumas coisas aqui, ó, tipo a área real. Meu objetivo aqui, meu interesse é determinar qual a área que está abaixo da curva ln de x, e está entre esses valores de x aqui, ó. X igual a 2, x igual a 5, tá? Que são intervalos de integração. Então, meu objetivo é determinar qual é essa área. Como é que dá para a gente determinar essa área? Aí a ideia inicial é a gente pegar essas áreas aí, ó, e somar. Se eu tivesse, por exemplo, um único quadrado, eu não teria uma aproximação boa dessa área abaixo da curva. Aí se eu coloco uma quantidade maior, vou me aproximando da área real da curva, mas ainda não é uma aproximação boa, né? Agora, quando eu aumento consideravelmente a quantidade, ó, de retângulos aqui, se eu somo todos esses retângulos, eu vou ter uma aproximação muito boa da área dessa figura aqui, certo? Então, se a gente aumenta isso daqui, ó, se a gente faz isso daqui se aproximar, o limite disso daqui ser infinito, aí a gente vai ter exatamente a área dessa superfície aqui abaixo da curva e entre esses valores de x aqui, entre 2 e 5. Aí a ideia de integral é isso, é que a gente, com o uso de integrais, a gente consegue determinar a área de integrais definidas, a gente consegue determinar a área sobre, abaixo de uma curva, tá? Então, a gente consegue determinar essa área aqui, ó, por meio de integral. Basta eu fazer o quê? Fazer a integral da função ln de x, que é esse gráfico, e colocar um intervalo de 2 até 5. De 2 até 5. Quando eu calculo essa integral, substituo os intervalos, o que eu vou ter? Eu vou ter a área dessa figura aqui, tá? Então, isso daqui é apenas, resumidamente, né, a ideia para que a gente consiga relacionar integral com áreas. Aí, futuramente, a gente pode já resolver problemas que envolvam área de algumas superfícies, de algumas figuras, tá? Usando a ideia de integral definida, tá? Basta fazer isso. Basta eu calcular a integral da função no intervalo onde eu quero determinar uma área. Tudo bem? Agora bora voltar para lá para os slides. Agora, olha essa integral. Calcule a seguinte integral definida. Tá? A integral de x ao cubo mais 3x menos 1, no intervalo de 0 a 3. Tá? Então, bora ver. A gente aprendeu que se a gente tem a integral de uma soma, a gente pode separar em soma de integrais. Né? Então, bora acelerar um pouquinho as coisas. Eu já vou escrever isso daqui como soma de integrais. Ou ainda, talvez seja até mais rápido, né? Fazermos direto sem essa separação.
Então, bora fazer direto. Vocês já estão maduros já. Então, a integral disso daqui vai ser o quê? A integral de cada uma dessas parcelas. Ó. Integral disso, mais a integral disso, mais a integral disso. Tá? Vou escrever bem aqui. Ó. A integral de x ao cubo é x à quarta dividido por 4. Mais a integral de 3x é 3x ao quadrado dividido por 2. Menos a integral de 1. A integral de 1 é x. Então, menos x. Tá? Aí a gente precisa colocar o intervalo de integração. O intervalo de integração é de 0 a 3. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Substituir os intervalos nessas funções aqui. Ó. Nessa função, depois esse intervalo também na função. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso aqui. Ó. F de 3 menos F de 0. F de 3 é o quê? Vou pegar o 3 e substituir nessa função. Eu vou ter 3 a quarta dividido por 4 mais 3 vezes 3 ao quadrado dividido por 2 menos 3. Tá? Isso aqui é só o F de 3. Agora, o F de 0, o que acontece quando eu fizer o F de 0 aqui? Ó? 0 à quarta vai dar 0. 0 ao quadrado vai dar 0. Menos 0. Então, quando eu substituir o intervalo aqui de x igual a 0, o resultado disso daqui vai ser 0. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou calcular só isso daqui e já é o resultado da minha integral. Tá? Por quê? Porque f de 0 é igual a 0. Então, basta eu fazer o f de 3 e a resposta já é o meu resultado. Então, basta eu fazer 3 à quarta, que eu acho que é 81, né? Dividido por 4, mais 27 dividido por 2 menos 3. Aí a gente pode igualar esses denominadores, né? Basta multiplicar por 2 aqui, por 4 aqui. Vou ter 81. Aqui vezes 2, 54. Aqui vezes 4, menos 12. Tá? Então, o resultado dessa nossa integral aqui vai ser o quê? Vai ser 123, né? 123. Confere aí para mim. Dividido por 4. Deixa eu ver se é isso aí. E aí, tá certo? O resultado? Cento e vinte e três dividido por 4. Se ninguém falou nada, imagina que tá, né? Então, pronto. Acabou. A integral dessa função aqui, nesse intervalo, é igual a 123 dividido por 4. Certo? Bora avançar? Agora, ó, a partir daqui a gente já vai... Deixa eu ver.
Eu vou avançar para cá primeiro e depois eu volto para essa questão. Tá? Depois a gente volta para essa questão aqui. Eu vou avançar para cá. Antes da gente falar de mudança de variável, de resolver integral por substituição, eu quero voltar um pouquinho antes, né? Voltar um pouquinho atrás e olhar para esses problemas aqui, pensar um pouquinho nesses problemas, tá? Então, bora fazer isso. Ó. Bora pensar um pouquinho nesses problemas aqui. Ó. Resolva as seguintes equações. X elevado à quarta menos 5x ao quadrado mais 6 igual a zero. E x à quarta menos 8x ao quadrado menos 9 é igual a zero. São duas equações, ó, do quarto grau, né? Quem aí sabe resolver uma equação dessa? Ou consegue resolver essas equações especificamente? Quem saberia? E aí? Quero ver aqui, quem sabe? Deixa eu voltar lá. As equações são essas. X à quarta menos 5x ao quadrado mais 6 é igual a zero. E a outra, x à quarta menos 8x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Como resolver essas duas equações? César falou em Moivre. Eu não conheço. Aí, ó, Ismael tá ligado. Mas aí, o restante. Pedro falou em mudança de variável. Galerinha aí mais nova dos cursos saberia como resolver essas equações? Bora voltar lá novamente. São equações, Guinael falou aí, ó, biquadradas, tá? Biquadradas. São equações do segundo grau, ou do quarto grau, mas que a gente pode fazer uma mudança de variável e transformar essas equações em equações do segundo grau, tá? E isso é muito interessante. É a ideia que a gente vai usar daqui para frente. É a mudança de variável. Quando a gente fala de mudança de variável, a gente está falando disso, de pegar algo, né, dar um outro nome e resolver o problema com aquela expressão, né, com a variável mudada. Então a ideia é essa. Então é algo que não se aplica exclusivamente em integrais. É uma ferramenta que a gente usa para integrais, tá? É uma ferramenta que a gente usa lá para resolver aqueles problemas, tá? Então, bora ver como a gente resolveria esses problemas aqui, essas equações. Como é que a gente resolveria elas? A ideia aqui é o seguinte, ó. Eu tenho x à quarta menos 5x ao quadrado mais 6. O que eu posso fazer aqui? Para ficar mais visível, né, mais fácil de compreender, eu vou fazer o seguinte. X à quarta eu posso escrever como x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 6. Isso aqui é igual a zero. Agora, olha o que acontece. Ó. Eu tenho, nessa parcela aqui, eu tenho um x ao quadrado. Nessa parcela aqui, eu também tenho um x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer com esse x ao quadrado? Eu vou dar um outro nome a ele. Tá? Vou dar um outro nome a ele. Chamar, por exemplo, de y. Eu vou dizer
que x ao quadrado é igual a y, tá? Então, olha o que acontece. Aqui, x ao quadrado. X ao quadrado é y. X ao quadrado também é y, tá? Menos 5 vezes quem? O x ao quadrado, ou seja, 5 vezes y. Mais 6, isso daqui é igual a zero. Agora, olha como é que vai ficar isso. Y vezes y é y ao quadrado. Menos 5y mais 6. Isso aqui é igual a zero. Pronto. Agora, o que é isso aqui que a gente chegou? Uma equação do segundo grau. Tá? Uma equação do segundo grau. E para resolver uma equação do segundo grau, é tranquilo. Tá? Então, a gente consegue resolver essa equação do segundo grau facilmente. E depois que a gente resolve essa equação do segundo grau, para a gente determinar o valor de x, que era o nosso objetivo, basta fazer o quê? Basta substituir aqui o valor de y e encontrar os valores de x. Tá? E aí? Como é que foi? Deu para entender isso? Quem não conhecia, quem não sabia, quem não saberia resolver uma questão assim, deu para entender? E aí? Vocês podem falar, não tenham medo. Tá, então bora voltar lá, bora ver a outra. O que a gente faz? Opa, alguém quer falar aí? Fala aí, José. Só uma curiosidade, eu não sei, no caso, se eu estou correto, mas derivada, poderia usar, não é derivada nessa equação? Para determinar o valor de x, para determinar o valor de x, não tem. Eu Para acho que determinar, sim, sim. pois é, para determinar o valor de x não tem como, né? Não tem como usar derivada. Derivada, se a gente derivasse essa função aí, a única coisa que a gente conseguiria era determinar um valor de máximo ou de mínimo quando a gente igualasse a zero. É o máximo que a gente conseguiria. Determinar um x do vértice, o y do vértice. Entendeu? Então, a derivada ela não dá esse poder para a gente determinar as raízes de uma equação. Nosso objetivo aqui era determinar as raízes da equação. Tá? Aí, derivando, a gente simplifica a, a equação de fato, mas as raízes da derivada não serão as raízes da função que a gente queria. Ou melhor dizendo, não serão necessariamente, porque poderiam ser, né? Mas não necessariamente serão. Deu para entender? Sim, sim, tranquilo. Agora, bora ver essa outra aqui, ó. A ideia é exatamente a mesma, tá? A ideia é exatamente a mesma. Aí, nessa aqui eu vou tomar um caminho diferente, né? Mas a resolução não muda praticamente nada. Eu falo só em questão a esse x a quarto. Aqui eu separei como x ao quadrado vezes x ao quadrado, mas eu poderia ter feito isso aqui, ó. X ao quadrado, tudo elevado a 2. X ao quadrado elevado a 2 é a mesma coisa que x a quarto. X ao quadrado elevado a 2 menos 8 vezes x menos 8 vezes x ao quadrado, menos 9.
Isso aqui é igual a zero. Aí, esse é o momento em que eu faço uma mudança de variável. Eu vou chamar o x ao quadrado de y, tá? Fazer mudança de variável. Então, o que é que eu vou ter? Y ao quadrado, ó, x ao quadrado eu chamei de y. Então, aqui dentro, virou y. Esse cara que estava dentro do parêntese, virou y. Y ao quadrado menos 8 vezes x ao quadrado virou quem? Virou y também. Menos 9. Isso aqui é igual a zero. Pronto. Aí, novamente, eu tenho o quê? Uma equação do segundo grau. Tá? E a equação do segundo grau a gente já sabe resolver. Então, pronto. Acabou. Acabou o problema. Novamente, o que aconteceria? A gente teria que resolver a equação do segundo grau, teria um valor de y e iria substituir para determinar o valor de x, que é o que a gente queria. Certo? Então, é interessante, né? Esse método é muito interessante. Muito interessante porque a gente consegue contornar, né, esse grau, esse grau 4, e transformar a equação em uma equação de grau 2, tá? De grau 2. Seria muito difícil, muito mais difícil, né? Muito mais difícil resolver uma equação de quarto grau. Aí a gente pega, contorna isso, transformando essa equação em uma equação de grau 2. Fala aí, José. No caso, professor, eu posso utilizar x elevado a 9, a 8, eu consigo resolver com o método? Depende da equação, né? Porque a ideia aqui é transformar a equação em uma equação de segundo grau. Agora, se a gente identifica em uma outra equação, né, a possibilidade de transformar essa equação também em uma equação do segundo grau, a gente poderia tentar, entendeu? Se eu tivesse, por exemplo, para ver aqui, ó, se eu tivesse x elevado a 6 menos 5x. Não, não. Colocar x ao cubo para ver se dá certo. Ó, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, x a nona, x elevado a 9, e menos 5x ao cubo, mais 6 igual a zero. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, uma equação desse tipo, eu poderia também fazer uma substituição. Poderia chamar x ao cubo, aqui não é a nona, aqui é a sexta mesmo, né? Ó, eu poderia chamar x ao cubo de, é, de y. Então, teria o quê? Y, deixa eu fazer mais tranquilo aqui. Esse x à sexta é a mesma coisa que x ao cubo ao quadrado, tá? Então, poderia chamar x ao cubo de y. Aí eu teria o quê? Teria y ao quadrado menos 5y mais 6 igual a zero. Pronto. Aí, novamente, eu pegaria uma equação do sexto grau, tá? Equação do sexto grau, e transformaria ela em uma equação do segundo grau, de grau 2. Pode falar aí. E no caso, se esse número de cima elevado fosse 5, como é que ficaria? Aí talvez já não fosse possível usar essa ideia, né? Talvez já não fosse possível usar a ideia de
transformar aquela equação em uma equação de segundo grau para que a gente conseguisse resolver. Aí a gente teria que resolver de uma outra maneira. Tá? Ok. Mas a ideia principal aqui é o quê? Que eu, naqueles problemas que eu apresentei, ó, a gente tinha uma equação do quarto grau e para simplificar, o que foi que a gente fez? A gente fez uma mudança de variável para transformar a equação em uma equação de segundo grau. Tá? Por que eu estou falando disso, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre mudança de variável em uma integral, tá? Aí, a mudança de variável em uma integral. A gente pode ter uma integral que a gente ainda não tem meios, recursos para resolver ela. Tá? Por exemplo, essa integral aqui. A integral de x menos 1 elevado a 10, intervalo de 0 a 1. O que a gente sabe é calcular a integral de uma função polinomial. Tá? Se é uma função polinomial, a gente consegue integrar facilmente. Só que essa integral aqui tem um problema, né? Porque o polinômio ele está aqui dentro. Ó. Ele está aqui dentro. X menos 1, tá? Elevado a 10. Então, é interessante para mim, para a gente se livrar desse x menos 1 que está aqui dentro. E transformar isso daqui em uma potência. Porque se for uma potência, eu consigo resolver tranquilamente. Tá? Então, qual vai ser a ideia aqui? Ó? Qual vai ser a ideia? Eu vou pegar esse x mais 1 e dar um outro nome para ele. Tá? Aqui no cálculo de integrais, né, é recorrente o uso da letra U aqui para essas substituições, mas tanto faz. Posso usar U, posso usar Y, W, qualquer letra. Só, se É nota menos aí, Jovino. Oi? Ah, um É menos, né? menos. é menos Isso, 1. desculpa. Então, x menos 1. Aí eu vou dar um outro nome para isso. Tá? Vou dar um outro nome para isso aqui. X menos 1, eu vou chamar de U. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa função aqui, que é U igual a x menos 1, e vou derivar o U em relação a x. Tá? Então, o que eu vou ter? Derivada de U em relação a x vai ser igual a quem? Derivada de x é 1. A derivada de 1 é 0. Tá? Aí tem uma manipulação aqui que a gente pode fazer que é bom que fique claro, né, que isso daqui não é uma fração de fato, né? É uma notação, tá? Mas a gente pode fazer essa relação aqui como se fosse uma fração e dizer que a derivada de u é igual à derivada de x, tá? Então, du é igual a dx. Isso vai servir para quê? Para a gente fazer a mudança da variável de integração. A gente vai conseguir fazer uma mudança de variável de integração naquela função ali. Então, bora voltar para a função aqui. Ó. Vou reescrever agora ela. Certo? Aí a gente vai olhar ainda aqui para os intervalos de integração. Ó, um dos intervalos é x igual a 0. O outro intervalo é x igual a 1. Então, bora analisar aqui para o valor de u. O que acontece com o valor de u quando x é igual a 0? Quando x é igual a 0, eu vou ter 0 menos 1 é igual a u. Ou seja, o u é menos 1 quando x é igual a 0. E depois, quando x é igual a 1, eu vou ter 1 menos 1. Então, o u vai ser igual a 0. Tá?
Isso vai servir para quê? Para a gente mudar os intervalos de integração, porque se eu estou mudando a variável, estou mudando... se eu estou mudando a variável aqui, estou mudando a variável de integração, eu preciso também mudar esse intervalo. Esse intervalo aqui, ele vale para x, ele não vale para u. Então, preciso fazer essa mudança de intervalo. Então, vou reescrever essa função. Ó. Presta atenção. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa função. Essa função, agora, ela vai ter uma outra cara. Tá? Que é essa aqui. Ó. Aqui não é mais x menos 1. Aqui é u. U elevado a quanto? U elevado a 10. dx, a gente viu que dx é igual a du. Então, vou colocar du aqui. E o intervalo de integração mudou. Tá? Mudou. Agora ele é de menos 1, de menos 1 até 0. De menos 1 até 0. Tá? Pronto. Agora basta a gente resolver essa integral em u, depois substituir os intervalos. Então, resolvendo essa integral, o que a gente vai ter? Vou ter a integral de u elevado a 10, vai ser u elevado a 11 dividido por 11. O intervalo de integração de menos 1 até 0. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Preciso fazer o f de 0 menos o f de menos 1. Tá? O f de 0 vai ser quanto? Vai ser 0. Vou até arriscar aqui. Ó. F de 0 vai ser 0. E o f de menos 1? Menos 1 elevado a 11 vai dar menos 1. O expoente é ímpar. Tá? Então, menos 1 elevado a 11 vai dar menos 1. Menos 1 dividido por 11. Só que tem um menos aqui na frente. Ó. Então, é menos 1 sobre 11. Deixa eu colocar lá embaixo. Então, aqui vai ficar assim. Ó. Menos, que é da fórmula, o menos 1 sobre 11. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 1 onzeavos. Pronto. Acabou. É isso. 1 onzeavos. E aí? Tudo bem? Fala aí, José. Tranquilo, professor. No caso, eu tive uma certa. Eu me perdi, no caso aqui, na questão dos intervalos. Intervalo de integração, na mudança, né? Foi. Intervalo de integração. Tá. Bora ver aqui. Talvez eu ache porque eu coloquei trocado aqui, ó. Mas bora pensar o seguinte. Esse intervalo aqui de 0 até 1, ele vale para x. Quando eu faço a mudança de variável de f de x para f de u, de uma função que tem como variável x, e eu mudo para uma variável u, o que vai acontecer? Eu vou ter que mudar o intervalo de integração também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equaçãozinha que eu montei, ó, x menos 1, eu chamei de quem? Chamei de u. Tá? Aí eu vou fazer a seguinte análise. Ó. Quando x é igual a 0, o que acontece? Quando x é igual a 0, eu vou ter 0 menos 1 é igual a u. Então, eu concluo que o u é igual a menos 1 quando x é igual a 0. Então, no lugar desse intervalo aqui, x igual a 0, eu vou colocar o x igual a menos 1. Foi o que a gente fez aqui embaixo. X igual a menos 1. Agora eu vou analisar para quando x for igual
a 1. O que vai acontecer? Quando x é igual a 1, vou ter 1 menos 1 é igual a u. 1 menos 1 é 0. Então, o u é igual a 0. Significa o quê? Quando x é 1, o valor de u é igual a 0. Então, o nosso intervalo da outra função, da função que tem como variável u, vai ser de quanto até quanto? De menos 1 até 0. E aí, deu para entender agora, José? Nos próximos exercícios, talvez fique um pouco mais claro, se ainda não deu. Sim, sim, eu entendi, eu entendi. Eu entendi. Obrigado. Beleza. Olha aí, agora eu voltei aqui nessa função, né? Como eu falei. Voltei aqui nessa função. E agora, bora. Acho que agora a gente pode resolver ela. Alguém levantou a mão aí? Acho que não. Bora lá. Agora essa daqui é integral de 0 a π sobre 8, tá? De 0 a π sobre 8, de seno de 2x dx. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a ideia da substituição. Eu vou chamar esse 2x de 1. A ideia aqui é essa. 2x é igual a 1. Tá? O que acontece então? 2x é igual a u, então eu posso usar aquela mesma ideia de derivar em u, de derivar u em relação a x. O que é que eu vou ter? Eu vou ter du igual a 2 dx. Tá? Du igual a 2 dx. Ainda posso dar uma arrumada nisso daqui. Eu posso dizer que dx é igual a meio vezes du. Certo? Meio vezes du. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa mini integral. Vou mudar essa mini integral. Que vem integral, tá? De seno de quem? Seno 2x, não é mais 2x. 2x agora é u. Então, seno de u. Agora, esse intervalo de integração, fala aí, Deluane. Por que apareceu esse meio aí? Tá, deixa eu voltar lá. Aqui, o que foi que a gente fez? Ó? Vou ver de novo aqui. Peguei e chamei o 2x de u. Né? Agora, o que eu vou fazer? Vou derivar o derivada de u. Aqui é du. Tá? E a derivada disso aqui? A derivada disso é 2. Aí eu derivei em relação a quem? A x. Então, 2 dx. Deu para entender aqui? Não. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 2 que está multiplicando, né, entre aspas, o dx aqui e passar para o outro lado, dividindo. Tá? Então, eu vou ter du dividido por 2 é igual a dx. Aí eu posso pegar esse du sobre dx, eu posso escrever esse 2 que está dividindo, eu posso escrever ele como 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes o du. Ele é igual ao dx.
Entendi. Obrigada. Nada. Agora, olha como é que vai ficar aqui, ó. A gente já fez a substituição do 2x. Então, seno de 2x virou seno de u. Agora, a gente vai fazer a substituição dessa variável de integração, que é dx. Dx, a gente sabe que é quanto? É meio vezes du. Tá? Aí dá para a gente dar uma arrumadinha aqui. Dá para pegar esse meio e passar lá para fora da integral, né? Então, bora fazer isso antes da gente colocar o intervalo de integração. Então, vai ficar meio vezes o seno de u du. Agora, bora colocar o intervalo de integração aqui. Tá? Bora colocar o intervalo de integração. Aí a gente vai ter que pensar, né? Usar aquela ideia lá. Pensar nos valores de x. Tá? Bora ver esse intervalo aqui superior de integração. Quando x for igual a π sobre 8, o que a gente vai ter? Eu vou ter que u vai ser igual a 2 vezes π sobre 8. 2 vezes π sobre 8, eu posso simplificar aqui, ó. Então, a gente vai ter que u vai ser igual a π sobre 4. Ou seja, novamente, quando no intervalo de integração aqui, ó, superior, quando o valor de x for igual a π sobre 8, nessa nossa integral, o valor de u vai ser igual a quanto? Π sobre 4. Então, já vou colocar aqui embaixo. Ó. Π por 4. É o intervalo superior. No intervalo inferior, quando π for igual a zero, quando x for igual a zero, o que eu vou ter? U vai ser igual a 2 vezes zero. Então, U também vai ser igual a zero. Tá? Então, U, esse intervalo inferior de U aqui, vai ser igual a zero. Pronto. Agora, basta resolver aqui essa integral. Tranquilamente, a gente consegue resolver essa integral. Basta resolver essa integral do seno de U. Qual a integral do seno de U? É cosseno de U? Menos cosseno. Menos cosseno. Tá? Então, aqui vai ficar como? Vai ficar meio vezes menos o cosseno de U no intervalo de 0 a π por 4. Eu vou pegar esse menos, ó, e passar para fora novamente. Vai ficar menos meio vezes o cosseno de U no intervalo de 0 a π por 4. Tá? Agora a gente precisa substituir o intervalo de integração. Então vai ficar meio, menos meio, vezes quem? Cosseno de π por 4 e menos o cosseno de zero. Tá? Agora basta fazer esse cálculo aqui. Ó. Cosseno de π por 4 vai dar quanto? Alguém sabe? A de 2 sobre 2. Exato. Então, bora colocar bem aqui. Cosseno de π por 4 é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de zero? Cosseno de zero é quanto? É 1. Cosseno de zero é 1.
Pronto. Agora basta a gente fazer essa continha aqui, né? Raiz de 2 dividido por 2 menos 1, tá? Prefiro pegar esse 2, esse 1, né? E transformar em 2 sobre 2. Aí a gente tem o quê? Raiz de 2 menos 2 dividido por 2. Aí basta fazer o quê? Multiplicar por menos 1 sobre 2. Então, o resultado aqui da nossa integral, já vou colocar para cá, ó, vai ser igual a 2 menos raiz de 2, tudo dividido por 4. Pronto. Acabou. Que era doce. Certo? Precisa fazer o jogo de sinal lá, professor? Já fiz a mudança aqui, né? Ficou 2 positivo e raiz de 2 negativo. Ah, sim, tá certo. É que mudou a ordem que eu não tinha prestado atenção. Isso. Certo? Então pronto. Acabou. Isso daqui foi isso. Aí a gente vai chegar em umas integrais aqui bem interessantes. Tá? Bem interessantes. Pronto. Bora ver essa daqui, ó. Nessa aqui, o que que a gente tem? A gente tem a integral da raiz quadrada de 2x menos 1 no intervalo de meio até 1. Aí, o nosso problema aí é o radical, né? É que a função, o polinômio, a função polinomial, ela está dentro desse radical. Então, a gente tem que encontrar algum meio para mudar a aparência dessa função e para que a gente consiga resolver. Tá? Então, esse meio é como? É fazendo uma mudança de variável. Eu vou pegar o 2x e vou chamar de u aqui. Tá? Agora, o que que eu teria? Eu teria a raiz quadrada de u. Certo? Raiz quadrada de u. Então, o que acontece? A gente vai usar a mesma ideia lá. Vou derivar isso daqui para já determinar, para mim poder substituir essa variável de integração aqui, que no caso é dx, tá? Então, vou derivar essa função. Então, vou ter que du vai ser igual a 2 dx, como a gente fez anteriormente, né, naquele outro problema. Du é igual a 2 dx. Aí, bora reescrever a integral aqui, ó. A integral já vai mudar a cara dela. Ó. Vai ficar raiz quadrada de u, tá? E esse dx, a gente vai mudar também. Eu vou dizer que dx, ó, vai ser igual a quem? Vai ser igual a meio vezes du. Então, dx é meio vezes du, ou meio du, né? Tá? Aí, novamente, vou pegar o meio e passar lá para fora. Então, vai ficar meio vezes a integral da raiz quadrada de u du. Certo? Agora, se eu preciso fazer o quê? Colocar os intervalos de integração. Tá? O intervalo de integração. Fazer isso aqui. Primeiro, bora colocar um intervalo superior aqui. Quando x é igual a 1, o que acontece? Eu vou ter que u vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1.
Pronto. Então, quando x é igual a 1, o intervalo superior também é igual a 1. Tá? Eu vou colocar 1 aqui. Agora, quando x é igual a meio, o que vai acontecer? Quando x é igual a meio, eu vou ter u igual a 2 vezes meio menos 1. Então, u vai ser igual a quanto? Zero. Tá? Vai ser igual a zero. Então, o intervalo aqui vai ser de 0 até 1. Tá correto? 2 vezes 1 menos 1, 1. Pronto. Fala aí, José. No caso, professor, assim que a gente conseguir transformar as extremidades em relação a U, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo para resolver, não é? Exatamente. Tá? O objetivo inicial é fazer a mudança de variável, né? Faça a mudança de variável e mude os intervalos também. Mas, eu nem comentei, né? Mas, em alguns casos, ou em algumas resoluções, a gente nem precisa fazer a mudança de variável, né? Vai de cada um. A gente pode fazer a mudança do intervalo de integração, porque a gente pode fazer o quê? Posso fazer a mudança de variável, resolvo a integral, tá? E depois eu volto, faço o processo inverso e retorno com a variável que eu tinha antes. No caso, eu retorno a variável x, se for o caso. Aí eu mantenho o intervalo de integração. Não precisa mudar o intervalo de integração. Mas aqui eu mudo o intervalo de integração por quê? Porque eu estou mudando a variável e não pretendo voltar para a variável x. Eu mantenho a variável u. Tá? Se tiver um outro problema aí na frente, talvez eu vou fazer isso para que a gente veja essa possibilidade aí. Então, agora é só integrar essa função e depois usar o teorema fundamental. Tá? Então, vou ter meio vezes a integral da raiz quadrada de u é o quê? O elevado a meio. A raiz quadrada de u a gente lembra que é u elevado a meio, né? E a integral disso aqui vai ser o quê? Vai ser u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Meio mais 1 dá 3 meios, né? 3 meios dividido por 3 meios. Então, essa integral aqui vai ser o quê? Vai ser 2 terços de quem? Da raiz quadrada de u ao cubo. Isso aqui de 0 a 1. E eu vou deixar assim mesmo. Nem vou tirar da raiz, deixar assim mesmo. A gente faz substituição lá, é mais rápido assim. Agora, o que a gente pode fazer ainda é tirar esses 2 terços para fora. Né? Então, vou escrever aqui embaixo. 2 terços, aí a gente vai poder cortar esse 2 aqui de baixo com esse 2 aqui de cima. Então, vai ficar 1 terço vezes a raiz quadrada de u ao cubo. Tá? Isso aqui variando de 0 a 1. Aí basta substituir agora. Vai ficar 1 terço vezes a raiz quadrada de 1 ao cubo menos a raiz quadrada de 0 ao cubo. Então, isso daqui vai ser 1 terço
de 1. Né? Então, o resultado aqui, final, é 1/3. Certo? Algum problema? Alguma dúvida? Imagino que não, né? Fala, José. O material vai ser disponibilizado com os rascunhos dos cálculos? Sim, senhor. Eu coloquei já lá. Tu conseguiu acessar o Google Sala de Aula? Ou não? Ainda não. Pois é, já coloquei o material lá da primeira aula e da segunda aula. Beleza. Aí tu pode acessar lá. Bora voltar. Próximo problema. Esse problema aqui é bem interessante. Bem interessante. Tá? Ó, nesse aqui, eu tenho que fazer uma mudança de variável. Certo? Aí tem x dividido por x ao quadrado mais 1. Esse daqui ainda não é o que eu estava pensando, mas ele é interessante da mesma forma. Então, ó, x ao quadrado mais 1. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou chamar isso daqui de u. Tá? Vou chamar de u. X ao quadrado mais 1. E o que a gente vai fazer? Bora derivar isso daqui. Então, vou ter du igual a 2 é igual a 2x dx. Pronto. Vamos uma direita. Du é igual a 2x dx. Tá? E quem mais? Pronto. Agora, ó, nessa aqui, eu vou falar aquilo que eu falei. Vou resolver a integral. Depois eu vou voltar para a variável x. Não vou mudar o intervalo de integração. Tá? Vou manter o intervalo de integração aí. Então, vou resolver na integrável u. Eu vou integrar em u. Depois eu vou mudar para a variável x. Certo? Bora fazer isso. Vou pegar a integral. Resolver a integral de x dividido por u, aí dx. Ó. Já fiz uma substituição aqui, uma mudança de variável. Já fiz uma substituição. Tá? Peguei x ao quadrado mais 1 e chamei de u. Agora eu só preciso dar uma arrumada nisso aqui, ó, para que eu consiga substituir o intervalo de integração, a variável de integração. Tá? Vou dar uma arrumadinha nisso aqui. Vou dizer que a integral de 1 sobre u vezes x dx. Pronto. A integral de 1 sobre u vezes x dx. Agora, o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui em cima. Isso aqui, ó. Eu consigo pegar esse 2 e colocar aqui embaixo. Ó. du dividido por 2 é igual a x dx. Ou ainda, prefiro escrever assim, ó. Não du sobre 2
mais 1 sobre 2 vezes du, tá? 1 sobre 2 vezes du é igual a x dx. Agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo substituir isso daqui, ó. X dx, x dx. X dx é igual a quem? É igual a meio vezes du. Então, bora fazer essa substituição aqui. Isso vai ser integral de 1 sobre u vezes quem? Vezes meio du. Vou pegar esse meio e passar lá para fora. Eu vou ter meio vezes a integral de 1 sobre u du. Agora, ó, preciso fazer o quê? Só integrar aqui. A integral de 1 sobre u. Aí essa integral a gente já sabe, né? Já fizemos aí. Então, vai ficar meio vezes a integral de 1 sobre u é ln no módulo de u. Pronto. Log natural no módulo de u. Aí, acabou aqui. Agora, o que, que a gente vai fazer? Não terminou de resolver a integral, né? Alguém levantou a mão? Professor, eu gostaria que o senhor tirasse uma dúvida, mas assim que o senhor terminar de fazer a parte do cálculo desse exercício, de 1 dividido por x com expoente 3, não é logaritmo de x elevado a 3 natural. Do logaritmo, essa ideia do logaritmo aí, a gente vai usar só quando for 1 sobre f de x, né? Como 1 sobre f de x. Eu tenho 1 sobre uma função lá embaixo. Aí eu posso usar o logaritmo. Nesse caso aqui, o que, que a gente tem? É 1 sobre u. 1 sobre u. 1 sobre u a gente sabe que é o log do módulo de u. Daqui derivado é igual a 1 sobre u. Ou o inverso, né? Integral de 1 sobre u é igual, mas ao cubo não se encaixaria, né? Não se encaixaria nessa situação aqui. Aí, ao cubo, o que, que a gente teria que fazer? Se fosse 1 sobre u ao cubo, vou usar essa mesma variável aqui. O que eu tenho que fazer é isso, pegar o u e escrever dessa forma. U elevado a menos 3. 1 sobre u ao cubo é u elevado a menos 3. Aí, isso daqui, ó, eu uso aquela ideia para integrar polinômios. Tá? Como é que a gente integra polinômios? Soma uma unidade no expoente e divide pela soma. Então, é isso que eu teria que fazer aqui. Tá? Então, é uma situação diferente. Certo? Agora, ó, eu já integrei a função. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para a variável x. Como é que eu volto para a variável x? Basta eu pegar o u e substituir pelo valor dele. Qual o valor de u? X ao quadrado mais 1. Então, ó, isso aqui vai ser meio vezes o log natural do módulo de quem? Do módulo de x ao quadrado mais 1. Tá? Aí eu posso colocar o intervalo de integração do valor de x, que é de 0 a 1. Certo? Aí uma informação aqui importante, né, uma observação importante que eu acho, é em relação ao módulo, né? A gente às vezes não entende muito bem se a gente pode tirar um módulo, se não pode. Às vezes o módulo simplesmente some, a gente não sabe por quê, né?
Mas a gente tem que fazer uma análise, né? A gente tem que fazer uma análise. O módulo ele é sempre positivo. E daquela propriedade de módulo, né? Da definição, na verdade, de módulo de x, ele vai ser igual a x se o x for maior que zero, maior ou igual a zero. E o módulo de x vai ser menos x se o x for menor que zero. Então, a gente tem que fazer essa análise aqui para a gente retirar esse módulo. X ao quadrado mais 1, tem como esse valor ser negativo para os valores de nesse intervalo de 0 a 1? Não tem, né? Isso daqui vai ser sempre positivo. Então, esse valor aqui de dentro do módulo vai ser sempre positivo para qualquer valor de x. Então, ó, eu posso simplesmente tirar o módulo. Eu vou escrever que é ln 1 sobre ln de x ao quadrado mais 1. No intervalo de 0 a 1. Ah, pronto. Agora só basta eu resolver substituir os intervalos de integração. Isso daqui vai ficar meio vezes ln. Vou espremer aqui para ver se cabe nesse espacinho. De 1 mais 1. Menos ln de 1 mais 0. Ou de 0 mais 1. Vai dar 1. Tá? Pronto. Agora, ln de 1, ln de 1 é igual a 0. Né? Então, o resultado aqui para a gente, eu vou colocar aqui do lado ó, da integral, vai ser ln de 2 dividido por 2. Acabou. Dei uma conferida aí, uma analisada, uma pensada. E aí, tudo ok? Tranquilo. Bora lá, bora avançar. A gente ainda tem um tempinho e tem umas questões interessantes aqui para a gente ver. Vou até tentar apressar o passo aqui. Eu tive umas questões legais que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que eu vou pegar. Deixa eu ver aqui uma questão que eu não coloquei aqui, mas que eu queria fazer com vocês.
Depois eu pego a questão. Mas essa aqui também é interessante. Bora ver essa daqui. Aqui, ó. Aqui já não tem mais, já não são integrais definidas, são integrais indefinidas. Mas como eu falei, né, o nosso objetivo é saber resolver esses problemas. Aqui de início, né, parece essa integral parece uma integral bem complicada. Mas não é tanto não, é bem simples até. Ó, a integral de ln do log natural de x dividido por x vezes o log natural de x. Tá? De início, parece uma integral bem difícil, mas não é. Aqui, qual é a ideia? A ideia é a gente substituir esse ln de x que está aqui dentro. Tá? O que a gente tem ali? Ln de x, vou chamar de 1. É o cara que está aqui dentro. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Ln de x é igual. Bora derivar isso daqui. Então, du vai ser igual a 1 sobre x vezes dx. Pronto. Aí, bora para a integral aqui. Bora ver como é que ela vai ficar. A integral de ln de u dividido por x vezes ln. Esse ln de x é u, né? O x vezes u. Pronto. Aí a gente tem que mudar o intervalo aqui, que é a variável de integração, né? Que no caso aqui está dx, a gente tem que mudar para du. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso dizer que aqui dá para dar uma arrumada, né? Bora dar uma arrumada aqui. Vai ser a integral de ln de u dividido por u vezes 1 sobre x dx. Aí 1 sobre x dx é du. Vou escrever para cá. Integral de ln de u sobre u du. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa integral. O objetivo aí acho que a gente tem que rever a substituição aí que foi feita. E bem que nesse caso ainda dá para fazer uma substituição ainda, né? Fazer mais uma substituição? Sim. Porque se a gente chamar o logaritmo natural de u lá, como uma outra variável, a gente faria outra substituição no caso, né? Também a gente poderia resolver a seguinte forma, né, usando a regra da cadeia e tal.
Eu acho que o interessante aqui era eu ter chamado não ln de x de u, mas sim ln de ln de x. Bora refazer ela aqui. Ali o caminho não era muito interessante, não. Ó, fazer o seguinte, porque a gente teria que realmente fazer uma segunda substituição, né? E não é o que eu queria. Então, bora fazer o seguinte, eu vou chamar de ln de x, chamar esse cara aqui de u. Pronto. Aí a gente consegue sair, resolver esse problema de forma muito tranquila, tá? Porque a derivada em relação a u, aqui vai ser o quê? A gente vai ter que usar a regra da cadeia aqui, né? Derivada, a regra da cadeia. Então, isso daqui vai ser 1 sobre ln de x, tá? Vezes quem? Vezes a derivada desse cara aqui de dentro. E a derivada desse cara aqui de dentro é 1 sobre x. Regra da cadeia aqui que a gente fez foi isso. A derivada de ln de x vai ser, escrever assim, ln de f de x. Seria 1 sobre f de x vezes f derivada de x. Tá? Então, o que a gente fez foi isso. 1 sobre ln de x vezes 1 sobre x, que é a derivada desse cara aqui de dentro. Tá? Aí aqui a variável é x, dx. Pronto. Aí a gente consegue resolver esse problema aqui de forma muito simples, né? É muito simples. Então, fica a integral de u dividido, eu vou colocar assim, de u vezes 1 sobre x ln de x dx. Mais 1 sobre ln de x, x vezes ln de x dx é igual a du. Então, olha como fica simples essa integral aqui. Vai ficar, então, só a integral de u du, né? A integral de u du, e a integral de u du vai ser quem? Vai ser u ao quadrado por 2 mais a constante. Certo? Agora basta substituir. Ó. Quem foi que eu chamei de u? ln de x, log natural do ln de x. Então, o resultado seria isso daqui. ln do log natural de x ao quadrado, tudo dividido por 2, mais a constante. Tá? Então, a solução seria essa. A gente pegou o caminho errado aqui de início, né? Mas eu parei porque justamente daria mais problema continuar do que a gente procurar essa solução aqui, que é bem mais rápida. Certo? Bora avançar. Bora ver essa daqui. Essa daqui tem uma sacada, né? Tem uma sutileza aqui para a gente resolver essa questão. E bora ver qual é.
Aqui a gente vai fazer o quê? Vou pegar o x ao quadrado mais 4x menos 1. Eu vou chamar isso de 1. Tá? Agora, bora derivar isso daqui, ó. du vai ser igual a quem? 2x mais 4. Aí, dx. Pronto. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A integral de x mais 2 dividido por x ao quadrado. Esse x ao quadrado que eu já substituí por u, né? Todo mundo aqui. Dividido por u. E dx. Certo? Agora, ó, quem consegue enxergar qual é a sacada aqui? O que que eu devo fazer agora? Como é que eu vou fazer essa mudança aqui de dx para du? Tem que fazer essa mudança, né? O que que eu preciso Colocar fazer? os dois em evidência. Posso colocar o 2 em evidência, né? Essa é a sacada. du aqui, ele é igual a 2 vezes x mais 2 vezes dx. Posso pegar esse 2 e passar aqui para baixo dividindo. Ó. Então vai ficar du dividido por 2 é igual a x mais 2 dx. Pronto. X mais 2, olha o cara aqui, ó. X mais 2 dx. Ele é quem? Ele é du sobre 2. Eu vou dar uma arrumadinha aqui antes de fazer a substituição. Escrever isso daqui, ó. Uma integral de 1 sobre u vezes x mais 2 dx. Pronto. Agora é só substituir. Eu vou ter, então, a integral de 1 sobre u vezes du sobre 2. Eu posso tirar esse 1 sobre 2 para fora. Então vai ficar meio vezes a integral de 1 sobre u du. E a integral de 1 sobre u é quem? Então, isso daqui vai ficar meio vezes o log natural do módulo de u mais uma constante. Aí basta substituir o valor de u. Ó. O u é esse cara aqui de cima. Então, nossa resposta vai ser o quê? Meio vezes o log natural do módulo de x ao quadrado menos 4, mais 4x menos 1 mais a constante. Pronto. Acabou-se. Acabou-se. Certo? Bora ver qual é que nós tem aqui. Já tem mais dois. Tá? Essas duas aqui são interessantes a gente fazer, ó, porque vão servir para outros, em outros momentos aí, para a gente resolver outros integrais. Tá? Essa integral aqui, aparentemente, não é difícil. Normalmente, essas integrais trigonométricas, né, quando a gente vê alguma relação trigonométrica aqui, a gente já pensa que é algo complicado. Mas essa daqui é bem tranquila. É tranquila porque dá para resolver por substituição. Tá? A gente não precisa de nada mais que isso para resolver ela. Apenas substituição. Certo? Aqui, qual é a ideia? Eu tenho a integral de seno a sexta de t. Aqui, ó, esse 6 aqui em cima significa que é o seno de t,
elevado a 6. Tá? Aí a gente pode fazer essa representação, essa notação também dessa forma. Seno de t elevado a 6 é a mesma coisa que o seno elevado a 6 de t. Tá? São duas notações diferentes aí. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o seno de t e vou chamar de u. Agora, bora calcular a derivada de u em relação a t. Relação derivada de u em relação a t vai ser o quê? Vai ser a derivada do seno, é o cosseno. Cosseno de t dt. Tá? Então, olha como vai ficar simples isso. A integral seno, eu chamei de quem? De u. De u a sexta de quem? Do cosseno vezes o cosseno de t dt. Mas quem é esse cosseno de t dt? É u. Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui é quem? É u. Então, vou ter a integral de u a sexta vezes... Pô, aqui é du, desculpa. Isso aqui é du. Pronto. Agora basta calcular essa integral. A integral de u a sexta du. E a integral de u a sexta du é o quê? É u a sétima dividido por 7 mais uma constante. Agora basta substituir. Quem foi que eu chamei de u? O seno de t. Então, vou ter o seno a sétima de t dividido por 7 mais a constante. Acabou. Acabou. Só isso. E aí, não foi fácil? Essa foi tranquila. Parece difícil, né? Mas é bem tranquilo. Então, ó, no geral, quando a gente vê uma integral que é de seno vezes cosseno, ou de algo do tipo, e que tem essa característica que é seno vezes cosseno, tá? Ou seno de alguma coisa vezes o cosseno. Aí a gente vai poder fazer dessa forma aqui, porque dá certo essa substituição aqui, tá? Vai dar certo. Do contrário, a gente teria que buscar outros meios aí para conseguir resolver essa integral. Para fechar, bora fechar com essa aqui. A integral do seno de t dividido pelo cosseno ao cubo de t. Aí é a mesma ideia. Vou pegar esse cosseno ao cubo, eu vou chamar cosseno de t de u. Aí eu vou fazer du vai ser igual a quem? Menos o seno de t. Tá? Menos o seno de t dt. Agora eu preciso fazer o quê? Fazer a mudança de variável aqui. Eu vou ter integral de quem? Vou escrever aqui 1 sobre o cosseno ao cubo de t vai ser u ao cubo. Tá? E o dt o restante aqui vai ficar como? Vou escrever assim. Seno de t dt. Tá? Seno de t dt. Então, vou poder fazer essa substituição aqui, ó. Seno de t dt vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos du. Deixa
Deixa eu arrumar aqui, ó. Menos du vai ser igual ao seno de t dt. Tá? Então, vou substituir aqui. Então, vai ficar integral de 1 sobre u ao cubo vezes menos du. Aí, esse menos eu posso colocar lá para frente, lá para fora da integral. Então, vai ficar menos a integral de 1 sobre u ao cubo du. Pronto. Aí, aquela integral que o José tinha perguntado, né? 1 sobre u ao cubo, o que eu vou fazer? Eu posso pegar esse 1 sobre u e escrever como u elevado a menos 3. U elevado a menos 3. Agora basta resolver essa integral. Daqui vai ser menos u elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1 mais a constante. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2. Com esse menos 2 aqui de fora vai ficar 2 positivo, né? Então vai ficar u elevado a menos 2 dividido por 2 mais a constante. Aí agora basta substituir o valor de u. U é quem? U é igual ao cosseno de t. Então, bora fazer isso aqui ainda. Vai ficar 1 sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de t mais a constante. Certo? Pronto. Acabou. 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 E aí? Acabamos por hoje. Por hoje foi isso. Alguma dúvida, algum comentário? Esperando aí. E aí? Tranquilo, professor. Tudo tranquilo, Léo? E aí amanhã, mesmo horário no mesmo canal, a gente vai resolver algumas questões aí com o Dinael. E na próxima aula, a gente vai falar de integração por substituição. Não, por integração por parte, se eu não me engano. Não é isso, Dinael? É isso aí. Eu vou mandar a lista aqui para vocês rapidinho. Então aguenta um pouquinho aí, ainda não sai. E aí, as atividades? Vocês estão fazendo as atividades? Eu dei uma olhada outro dia lá e só 2 tinham entregado as atividades. Na verdade, a gente postou uma Sim, sim. atividade. Eu, Eu postei uma professor, atividade. para me enviar atividade no grupo, aonde eu posso enviar ela? É lá no Google Sala de Aula. Vou te mostrar aqui o Google Sala de Ah, Aula. beleza. Peraí, deixa eu compartilhar para quem ainda não conhece, né?
De uma em uma, né? Dá para resolver tudo. O Google Sala de Aula é isso aqui. Tem um aplicativo no celular, dá para baixar no celular mesmo. Se ainda não entrou na sala, se ainda não está na sala, eu posso enviar um convite, enviar o link, tá? Mas eu já enviei uma vez, eu acho, esse link lá no grupo. Será que dá de enviar de novo? Porque eu ainda não tenho acesso. Tá, eu vou enviar novamente lá no grupo. Aí eu coloquei aqui as atividades. A gente vai postando aqui tanto o material das aulas, ou aí a gravação, não sei se vocês já viram, dá para ver aqui, ó, o slide e o vídeo. Aqui é a mesma coisa, E o como, slide e e como o a gente vídeo. faz para enviar Aí para da aula vocês? de hoje eu vou postar aqui também, o slide e o vídeo. Aí aqui tem o exercício, ó. A gente passou um exercício. 5 pessoas entregaram, tá? O exercício é esse. Tudo muito fácil, tudo muito light, certo? Lembrando que a entrega desses exercícios aí vão ser relevantes para certificação, né? Para comprovação de participação, certo? Então, dê uma olhada lá depois. Deixa eu mandar aqui o formulário para vocês. Aí o link no chat, ó.
Vou saindo aí, professor. Valeu pela aula. Beleza. Tchau, tchau. Bom dia para vocês, bom almoço. Até amanhã. Valeu, professor, pela aula. Falou. Boa Valeu. tarde a todos. Bom almoço. Falou. Falou.